Olá, Mika de novo, e dessa vez eu vou mostrar como transformar a sua capa em banner. Na verdade, ele é um processo bem simples e bem rápido, porque você não vai ter que começar o design inteiro desde o início, já que você já tem ele pronto. A primeira coisa que a gente tem que decidir é se vai fazer ele no tamanho 600 por 250 ou 600 por 200. Depois que a gente criar uma nova área de trabalho onde vai fazer o banner, a gente pega todas as camadas que a gente vai reutilizar e passa para onde a gente está refazendo como banner. Ele não precisa ficar exatamente igual a capa, tá? Então vocês podem ter liberdade criativa para desenhar o banner. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar todas as imagens e diminuir o tamanho dela. Já que quando se trata de um banner, a gente está pegando um tamanho bem menor do que o da capa de fanfic. A gente vai diminuir os PNGs principais que a gente quer que apareça. Tipo, se eu não quiser deixar a personagem, então eu posso deixar somente os PNGs de fundo, tipo aquele rádio, chapéu, a boneca da Sailor Moon, enfim. E aí eu fui pegando as coisas que tinham desaparecido quando eu levei para a área do banner e fui ajustando novamente, puxando mais para cima para ele ficar visível e organizando do jeito que vai ficar melhor dentro do formato de banner. Depois de ter reorganizado, apagado as coisas que eu não queria utilizar, eu selecionei somente essa área do fundo, onde tinha esse desenho de forma, desmarquei lá em cima na seleção da correntinha, que eu queria diminuir ele de forma mais desproporcional. Se ele estivesse ativo, ele iria diminuir o tamanho dessa forma, de forma proporcional, sem esticar nem nada assim do tipo. Aí eu reposicionei o meu título dentro da área de trabalho da assinatura e fui organizando os PNGs que ficaram um pouco escondidos nele. E aí, como eu achei que ele estava muito para o cantinho, eu selecionei só as imagens que eu queria puxar para o centro e com a seta de direção do teclado, eu voltei um pouco mais. E como eu achei o título meio sumido, eu adicionei mais uma cena projetada e um brilho interno para deixar ele um pouco mais aparente. E como dá pra ver, eu tinha achado ele grande demais, então eu diminuí a pasta inteira da finalização. E depois eu só fui ajustando novamente o tamanho das partes de fundo. Finalizei com a mesma finalização que eu havia feito na capa. E ele ficou assim, ficou super parecido com a capa inicial, e só que no tamanho menor. E agora eu vou para a segunda opção de tamanho que eu havia dito anteriormente,
A primeira que eu fiz foi a 600 por 250 e essa segunda que eu vou mostrar agora é a 600 por 200. A segunda opção de banner, eu fiz ele um pouco mais diferente da capa original e também do banner que eu tinha feito anteriormente. Eu comecei tirando a que eu não iria querer, que foi a personagem maior, e ficando somente com a imagem dela de corpo inteiro menor, eu peguei a ferramenta de forma e fui desenhando o contorno que vai ficar com ela por cima. E aí eu fui trocando a posição dos PNGs para eles ficarem por baixo da minha personagem. Nessa parte, o que eu fiz foi selecionar a ferramenta de laço, dar um Ctrl X nessa imagem, porque ela não é uma imagem que está convertida como objeto inteligente. Então, se eu der Ctrl X, ele vai cortar essa imagem e Ctrl V para ele colar novamente. E aí ele vira uma nova camada com esse mesmo desenho que estava ali. Porque eu tinha feito ele junto com outras partes do desenho que tem em alguma outra parte desse banner. Só que, como eu estava alterando tudo, basicamente, eu precisava, para eu não desenhar novamente, eu precisei fazer o recorte dele e depois colar lá em cima, onde ficou o espelho. Aí eu inverti a posição dessa minha forma que eu havia desenhado e com a ferramenta de forma selecionada eu segurei Ctrl e apertei em cima, que ele vai aparecer novamente os pontos do desenho da minha forma. E aí eu fui redesenhando dentro da área onde tinha todos os PNGs, apagando os pontos que eu não queria com o Delete ou Backspace, que dá no mesmo. Por fim, eu peguei o título e o crédito do autor, posicionei ali dentro e finalizei o banner com a mesma finalização que eu havia feito tanto na banner anterior quanto na capa. E esse foi o resultado final dos dois banners. Espero que tenham gostado. E, como sempre, em caso de dúvidas, podem perguntar que eu estarei respondendo. Beijos!